Senhoras e senhores, quero saudar a todos, saudando o presidente dessa sessão, Tadeu Alencar, saudando o Luiz Carlos Barreto, em nome dele, todos que fazem a cultura brasileira, e num dia tão especial para todos nós, os 90 anos de Fernanda Montenegro, no mesmo dia em que aqui mais de 300 parlamentares homologam o lançamento da Frente em Defesa do Cinema e do Audiovisual Brasileiro. E eu queria, de maneira muito rápida, falar sobre soberania e patriotismo. A gente vê essas duas palavras sendo vulgarizadas no mundo de hoje, principalmente por quem sustenta o governo Bolsonaro, que de maneira equivocada eles desperdiçam dois conceitos que são tão caros para o nosso país. Como é que a gente pode pensar em soberania ou em patriotismo se há um orçamento, caro Guimarães, do governo federal desse ano, onde há mais de 7 bilhões de corte em educação? Como é que a gente pode pensar em soberania com 42% do orçamento da ciência e tecnologia cortados? Como é que a gente pode pensar em soberania com a infraestrutura do nosso país sendo entregue ao capital internacional? Qual é o país desenvolvido do mundo que entrega sua matriz energética para qualquer empresa privada? Como é que a gente pode pensar em soberania, e aqui eu quero dedicar muito mais tempo, a gente tendo preconceito com a cultura brasileira, a gente vivendo em pleno século XXI um momento de censura, onde o contraditório não é celebrado e sim combatido. Não é assim que a gente fortalece uma democracia jovem como a democracia brasileira. Se o Brasil quer pensar em futuro, meu amigo Beto Albuquerque, nós temos que investir muito em cultura, investir em educação e valorizar o maior patrimônio que nós temos, que é o povo brasileiro, e a sua capacidade criativa de se reinventar, mesmo diante de qualquer dificuldade. E quando nós falamos em priorização na política, não adianta olhar para discurso, porque no discurso é fácil. Nós temos que olhar no orçamento do país, no orçamento dos estados e dos municípios. Lá em Pernambuco, quando meu pai assumiu o governo do estado, tinha 4 milhões de reais no Fundo Cultura. No primeiro ano de governo foi para 8 milhões. Quando ele deixou o governo, tinha 32 milhões de reais por ano. Um estado com 19º PIB do nosso país e botando 32 milhões na cultura, e ainda é pouco. Nosso desafio é poder aumentar. Nós temos a obrigação, nesse parlamento, de juntar nossas forças e sejamos resistência nesse momento que o Brasil passa, porque não tem como pensar em futuro. A minha geração, eu com apenas 25 anos, a minha geração não tem como viver num país melhor se a gente não tiver a coragem necessária para poder fazer esses investimentos e essa priorização, e celebrando a cultura como algo sagrado, como algo que consegue superar qualquer diferença e qualquer momento de crise como esse que a gente vive. Nós temos um orgulho muito grande enquanto pernambucanos, caro Tadeu, de ver Pernambuco brilhando não só no Nordeste, no Brasil, mas quando se vê o Festival de Cannes, por exemplo, é um filme pernambucano. Quando a gente vê as críticas do audiovisual no mundo, falando do filme Bacurau, por exemplo, é de origem pernambucana. Por isso que, como pernambucano, nós temos sim mania de grandeza, não só pela mania, mas porque o povo pernambucano é muito bom mesmo e sabe fazer cultura. Vamos em frente, que possamos unir as nossas forças e saibam que as trincheiras do nosso mandato e do PSB estão à disposição da cultura brasileira. Muito obrigado.